A Rede TV pegou todo mundo de surpresa ao confirmar o fim da parceria com Luciana Gimenez depois de 25 anos de casa, um dos contratos mais longos da televisão brasileira. Para quem acompanha os bastidores de televisão, a saída dela não chega a ser um choque total, mas o tamanho do rompimento chama a atenção pelo nome envolvido. Luciana Gimenez era um dos principais rostos da Rede TV desde o início dos anos 2000 e se confunde com a história recente do canal. O Super Pop foi, por muito tempo, o programa mais identificado com a programação do canal e também com a imagem da própria apresentadora. A comunicação da Rede TV fez questão de frisar que o encerramento do contrato aconteceu em comum acordo. Em nota, o canal destacou a trajetória de Luciana como uma das mais marcantes da televisão brasileira. O texto oficial fala em profissionalismo, talento e dedicação ao longo mais de 2 décadas. A Rede TV também agradeceu publicamente a contribuição dela para o sucesso do Super Pop. Dos bastidores, no entanto, a história é um pouco mais complexa do que o tom amistoso da nota, segundo o site TV Pop. Fontes afirmam que Luciana já estava demonstrando assim, um pouco de insatisfação com os rumos do seu programa e também do canal. Ao mesmo tempo, a Rede TV passou a avaliar que o custo do contrato dela não se encaixava mais na realidade atual do canal. O salário de Luciana era considerado um dos mais altos da televisão aberta e fora dos padrões praticados hoje. Essa questão financeira pesou e entrou forte na conta na hora aí de decidir pela não renovação. Outro fator assim, muito importante foi a saída do Marcelo de Carvalho, né, da Sociedade da Emissora. Isso a gente vai até comentar aqui e até esmiuçar de uma maneira para vocês poderem entender. O Marcelo de Carvalho, né, deixou aí, né, vendeu a parte dele da sociedade da Rede TV e ele é ex-marido da Luciana. Né? Ele vendeu sua parte para o Amilcar, então isso mudou muito a dinâmica interna da Rede TV num todo. Por isso que está acontecendo essas demissões aí. Com essa mudança societária, o canal passou a reorganizar suas estratégias e também seus contratos. A saída de Luciana se insere num pacote maior de reformulações que já estão começando esse ano. Recentemente, o canal também confirmou, como nós comentamos aqui no canal, o fim do Manhã com Você, um matinal que foi descontinuado sem muita cerimônia, pegando parte do público de surpresa, e junto com o fim do programa, a apresentadora Paula Preto foi dispensada, quase toda a equipe do programa acabou sendo desligada, mostrando o clima de enxugamento. Apenas a outra apresentadora do matinal, Thaisa Pelossi, seguiu contratada por conta da gravidez, uma situação assim legal e atípica. Agora, vamos entrar num assunto aí que tem a ver também com essa saída da Luciana Gimenez e que nós já estamos comentando aqui sobre essas recentes demissões. E na minha humilde opinião, essa saída da Luciana Gimenez, também as demissões que estão acontecendo, ela de verdade não é um episódio isolado dentro da Rede TV. Ela faz parte de um contexto muito maior do que está em curso, tá? Está acontecendo ali nos bastidores. Eu acredito muito que esse movimento ele se encaixa perfeitamente num processo de desmanche que a Rede TV está promovendo de forma gradual, mas bem clara, principalmente depois da saída definitiva do Marcelo de Carvalho da sociedade. Desde o momento em que o Marcelo de Carvalho, que foi anunciado que ele vendeu a sua parte para o Amilcar Dalil Júnior, que sempre foi o dono principal, majoritário, o canal começou a passar assim, por uma transformação interna visível. E essa mudança, né, societária não ficou apenas no papel ou na estrutura administrativa, mas ela começou a se refletir diretamente nas decisões artísticas e até operacionais. A saída da Gimenez, nesse contexto, aparece como mais uma peça desse quebra-cabeça que está sendo montado. Não é de hoje que se comenta nos bastidores do canal sobre uma revisão geral de contratos, custos e nomes históricos. Flávio Rico, recentemente, na sua coluna, informou já que outras demissões, como nós trouxemos aqui, iriam acontecer. E essas informações não eram jogadas assim ao vento. Elas vêm acompanhadas de relatos de bastidores bem consistentes, porque o que se fala internamente é que esse processo ainda não terminou e que mais mudanças devem surgir em breve.
e nos bastidores, internamente, corre uma informação que ainda é tratada como mistério, porque assim ninguém sabe muito o que significa isso, para quem trabalha dentro da casa, que depois do carnaval existe a expectativa que a Rede TV passe por uma virada mais radical, que ela mude de vez. Por isso que está acontecendo essas demissões, Luciana Gimenez, vários contratos aí de pessoas até antigas sendo demitidas, sendo tiradas, né, da emissora. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Ninguém exatamente sabe o que vai mudar, nem quem vai ser afetado diretamente. Sabe-se apenas que alguma coisa grande está sendo preparada e que não vai ser uma alteração pequena. Quando a gente olha para o que já aconteceu, fica muito difícil você enxergar isso como um desmanche assim estrutural, porque funcionários veteranos com anos de casa estão sendo dispensados sem muito alarde, motoristas que eram ligados diretamente ao Marcelo de Carvalho acabaram sendo demitidos. Isso por si só já diz muita coisa sobre a direção que o canal quer tomar. A impressão que fica é que existe um esforço claro para poder apagar qualquer tipo de associação com o antigo sócio. Não se trata apenas de uma questão financeira, mas também de uma questão simbólica e até política dentro do canal. E quando a gente coloca Luciana Gimenez nesse contexto, a situação, obviamente, fica muito mais delicada, porque ela não era apenas uma apresentadora, mas ela era um dos nomes mais importantes e até associados ao Marcelo de Carvalho. Então é natural que essa saída levante uma pulga ali, sabe, atrás da orelha de quem acompanha ali o mercado de televisão. Então surge a dúvida se esse rompimento entre o Amilcar e o Marcelo de Carvalho foi realmente amigável quanto o discurso oficial aí fez parecer. Mesmo que ambos sempre tenham afirmado publicamente que mantinham uma relação assim muito boa, esse volume de demissões relacionadas, né, e feitas pelo canal nos últimos dias não é algo comum assim, nem muito normal. E é capaz até de, mesmo que o número ainda seja baixo, que as demissões sejam até maiores, né? Em vez de ser 10, ser 20, ser 30 pessoas. Porque quando um canal começa a cortar tanto, é porque algo maior está sendo reestruturado. Pode ser que venha outro sócio aí, pode ser que o Almilcar se associe com outra empresa, com outra pessoa, né? Porque nem sempre ele vai conseguir manter tudo sozinho. Então isso pode significar tanto um novo projeto, quanto também um momento ali de enxugamento duro. Mas na minha leitura, o caminho ele aponta muito mais para um desmanche do que para uma expansão. Porque a Rede TV parece querer se desprender de figuras, contratos, estruturas do passado. É como se o canal quisesse começar uma nova fase do zero. E para isso, qualquer vínculo com a gestão anterior tem que ser cortado. Então essa saída da Gimenez se encaixa perfeitamente nessa lógica aí, porque ela representa um símbolo forte de uma era aí que o canal quer deixar para trás, porque ela poderia muito bem, nesses 26 anos de casa, ir para outra emissora. Não é possível que nesse tempo todo que ela está na Rede TV, ela não tenha recebido uma proposta para trocar de canal. Com certeza, agora mais do que nunca, ela vai aí ter um monte de oportunidades aí, né, para ir para vários canais, Band, Rede TV, Globo, né, é bem possível que ela vá para a Globo, né, a gente não tem como afirmar categoricamente, mas é bem possível que ela tenha um espaçozinho lá, assim como fez Eliana, como outras pessoas aí que saem dessas emissoras tradicionais, assim, abaixo da Globo e vão para TV, para televisão paga. Por enquanto, eu acho que é isso que deve acontecer, mas tudo pode mudar, ela pode ficar também parada por mais 26 anos de casa, é muito tempo, cara. É o tempo que ela. 25, né? O tempo que ela tá lá é o tempo de vida da Rede TV. Então, assim, nesses 25 anos, o que ela deve ter passado lá dentro, ela tinha um certo privilégio, porque no começo ela era esposa do Marcelo, e o Marcelo de Carvalho era dono da Rede TV, sócio. Então, ela tinha ali, tanto que o programa dela antes tinha muito mais investimento. Se vocês procurarem um pouco o programa, lá no comecinho ele tinha investimento, tinha plateia. Nesses últimos anos aí, o programa nem plateia tinha mais. Nesse cenário aqui,
O programa nem tinha plateia mais, era só um estúdio ali, pronto, e tinha até a informação de que iria ter um investimento ali e tal, mas a gente não esperava que de uma hora para outra a cena fosse encerrar esse vínculo, né? Até no último programa, acho que foi um dos últimos programas ao vivo que ela fez, o gravado, ela se despediu da equipe, até já sabendo talvez que iria acontecer. O programa dela, segundo informações, ainda tem edições pré-gravadas, mas é bem possível que em fevereiro o Super Pop seja descontinuado, então não vai ter continuidade, tipo, outra pessoa vai assumir, porque o Super Pop ele começou na Rede TV quando a emissora iniciou em 99 e era feito pela Galisteu. Aí depois que a Luciana Gimenez começou a apresentar, muito criticada no começo, né, e tal, porque ela estava aprendendo ainda a ser uma apresentadora, porque ela era modelo, e aí com o tempo o programa foi virando ali, ela foi se identificando, e o Super Pop hoje é estreitamente associado, e é até bom também que não tenha continuidade, porque às vezes, como o programa foi feito durante muito tempo pela Luciana, se continuar com outra pessoa, nem sempre vai ser a mesma coisa. Entendeu? E também se o programa continuar e começar de uma maneira diferente, as pessoas vão começar a reclamar, poxa, caramba, a Luciana não tinha nada e com essa apresentadora nova vai ter. Então vai ter investimento. Então é bem possível que termine mesmo, que encerre esse ciclo, do que você continuar o programa. Mas assim, não tem confirmação oficial. Mas segundo informações, é bem possível que o Super Pop não continue mais após 26 anos, seja encerrado na programação da Rede TV, porque a emissora ela está realmente aí passando por um processo que a gente não sabe ainda exatamente o que está acontecendo, bem pesado de demissões. Várias demissões têm acontecido, mas a gente ainda não tinha demissões assim de grandes apresentadores, como o caso da Gimenez. Estava acontecendo só demissões internas de funcionários, gente do chão de fábrica, motoristas, gente, pessoas assim que ficam nos bastidores. Mas a gente jamais iria imaginar que as pessoas do vídeo, no caso apresentadores, iriam também serem mandados embora. Então agora também fica aquela questão de que outras demissões possam acontecer também, porque a Luciana Gimenez ela é estreitamente associada ao Marcelo de Carvalho. Então, assim, diz as informações que o Marcelo de Carvalho vai continuar na Rede TV como apresentador, fazendo um programa dele lá, mas eu nem sei se realmente vai continuar, porque como eles estão tirando várias pessoas que eram associadas ao Marcelo, é bem possível que ele nem tenha também espaço lá. Então já fica, como eu falei, aquela dúvida se esse término de vínculo de sociedade entre o Marcelo e o Amilcar terminou realmente bem, ou se teve alguma rusga, alguma briga por fora. A gente não sabe, interna, porque assim, já de muito tempo, como eu falei, assim que saiu a informação que o Marcelo de Carvalho saiu fora, eu já tinha comentado que ele estava de saco cheio. Já de muito tempo tinha aí rumores que o Marcelo de Carvalho não estava nem mais muito associado à Rede TV, ele não participava mais de discussões ali de programação, de estratégia, até comercial, ele não estava nem aí, porque tinha informação, que foi até noticiada, que ele estava incomodado com o fato do Amilcar, que é o dono principal, colocar os filhos dele ali, os herdeiros, a Andréa D'Alevo, o Amilcar e Neto, para poder estarem ali dirigindo a emissora. Então, essa presença dos herdeiros do Amilcar estava meio que incomodando um pouco o Marcelo, que queria algo mais profissional, ou ele ali no comando e tal. Enfim, é muito complicado quando você tem ali, por isso que nem sempre certos tipos de empreendimentos funcionam com duas pessoas, porque os dois têm que ter muita cabeça, maturidade, controle, domínio. Então, assim, é melhor você manter tudo sozinho do que você dividir com o outro, porque é muito difícil, porque são duas cabeças diferentes. Mesmo que os dois tenham os mesmos objetivos de fazer uma emissora decente, nem sempre os objetivos dos dois vão estarem alinhados ali no foco. Um vai estar pensando no seu, porque ninguém pensa nos outros, a pessoa está pensando mais no dela, né? Então, Marcelo de Carvalho estava pensando no dele e o amigo no dele também. Então, assim, claro, para emissora, mas também no deles, porque o canal sempre foi usado como máquina de dinheiro. Se a Rede TV realmente quisesse, ou até quiser em algum momento, se é que eles agora vão mudar, mas eu acho difícil. Se a Rede TV um dia quisesse um canal decente, é só o dono parar de pensar no dele. Parar de usar a emissora como máquina de dinheiro, como caça-níquel. Aí sim, se ele parar de pensar nele, o canal vai conseguir crescer e ter uma audiência, até programas ali decentes. Porque, como eu disse no outro vídeo, é só você fazer uma pesquisa para você poder saber o que o público quer assistir. Mas, infelizmente, a Rede TV, quando eles perceberam que não ia dar certo aquela programação culta quando começou,
ia dar mais audiência você fazer programas trash, você fazer programas ali do tudo pela audiência, eles começaram a usar o canal como máquina de dinheiro, e tá aí até hoje. Então eu não sei de verdade o que vai vir depois do carnaval. Pode vir nada, como também pode vir alguma mudança ali, o canal, sei lá, fazer parceria com outra emissora, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que venha outra sociedade, mas eu acho muito difícil nesse presente momento a Rede TV mudar totalmente a sua programação. Mas que essa saída da Gimenez pega todo mundo de surpresa, pega. Né, porque ela é uma grande apresentadora, ela de muito tempo já as pessoas comentavam que ela merecia, até ela mesma já comentou um tempo que ela queria estar em outro canal, que ela nunca recebeu assim propostas para ir para outra emissora, agora vai receber. Se ela não aceitar, vai ser ela mesma que não vai querer. Que ela dizia que queria sair, né, da Rede TV e ir para outro canal, para fazer outra coisa diferente, ela nunca recebeu. Ou se recebeu, fez a egípcia, né? Mas agora ela vai ter chances aí e várias opções, né, com certeza à disposição dela para poder escolher. E desejo sucesso e que ela possa aí jamais sair do holofote televisivo, porque ela tem aí grandes chances e de continuar mostrando o seu trabalho, porque a Luciana Gimenez aí é um dos nomes mais importantes da televisão brasileira e não merece estar aí parada e nem merece tirar um período sabático. Mas se ela quiser tirar, aí vai ser com ela mesma. Mas que pega de surpresa essa saída dela e o fim do Super Pop, pega. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Foi pego de surpresa também? Eu também fui pego. Eu estava me preparando para poder gravar aqui outro vídeo e aí saiu a informação 5 e alguma coisa da tarde de ontem que a Rede TV tinha encerrado o vínculo com a Luciana Gimenez. Uma pena para quem acompanhava o programa, para os fãs dela também que assistiam ela na Rede TV, mas também isso de certa forma, uma oportunidade dela ter chance em outros canais, que com certeza ela vai ter. Logo, logo você vai ver a Luciana Gimenez aí em outra emissora, com certeza. Nós estamos no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. A gente se vê amanhã, viu? 5 da tarde, com mais um vídeo aí sobre os bastidores da mídia.